Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui com o companheiro Camilo Duarte, direto de João Pessoa, candidato a prefeito da cidade de João Pessoa pelo PCO. Nosso entrevistado aqui de hoje no Tete a Tete. Seja muito bem-vindo, Camilo. Como é que você está? Tudo certo? Na medida do possível, companheiro, a gente está enfrentando uma campanha difícil, mas que é interessante porque a gente está sendo perseguido, a gente até o momento não recebeu o fundo eleitoral e isso aí dificulta a campanha. Você não ter recursos para fazer isso, quando já não recebe recurso partidário e ter o recurso eleitoral retido no meio do processo, um processo muito estreito. Inclusive, assim, se demorarem mais, quando receber, vai ser obrigado a devolver, porque não tem tempo hábil para usar. Aí, assim, estão querendo calar o PCO, mas a nossa política é de fazer campanha e lutar, independente de tudo. E, assim, se eles querem calar o PCO, isso lembra um pouco a companheira Luz, já de Piauí, né? Eles não vão nos calar. Virou meme. Pelo contrário, isso aí vai ser uma base sólida para a gente estar mobilizando a militância, mobilizando os simpatizantes e fazendo o que a gente faz de melhor. Está discutindo aqui a política, está denunciando, está organizando. É isso, companheiro. Beleza, já deu a introdução, tocou em vários tópicos. Queria perguntar, então, primeiramente, uma coisa que a imprensa até às vezes quer ficar atacando o PCO, falando que não faz sentido participar das eleições. Outros ridicularizam o PCO por causa das respostas que são dadas, mas eu queria que você colocasse por que o PCO participa das eleições, por que você vai ser candidato aí em João Pessoa, porque está participando dessa campanha. Certo, vamos lá. Nós estamos construindo um partido, um instrumento para transformar a realidade, quer dizer, para ajudar, para canalizar a revolução e transformar essa realidade. A gente se coloca como o melhor instrumento da classe operária para fazer isso. E parte desse trabalho é organizar a classe operária, é discutir, trazer uma política, trazer um programa, botar um programa político em prática e difundir esse programa. Para isso, a gente usa todos os espaços possíveis. A eleição é um desses espaços. E um espaço muito importante, porque naturalmente polariza, naturalmente faz com que as pessoas tenham interesse político, mesmo que de forma mais superficial, mais eleitoral, mas tenham interesse político e traz o debate em si. O que a gente defende é a ditadura do proletariado, quer dizer, o governo dos trabalhadores, tanto da cidade como do campo. E para ter isso, companheiros, a gente tem que fazer esse trabalho de organização, discutir isso e mobilizar as pessoas em torno disso. E nesse momento, você colocar esse ponto é uma coisa muito importante. O pessoal às vezes fala porque nós somos pequenos, mas dos partidos pequenos, a gente foi o partido que mais lançou candidato nessa eleição. De longe, na questão política, nós somos o partido que mais polarizou com a extrema-direita. Quer dizer, politicamente foi o partido mais importante nesse sentido. E há um desenvolvimento claro. Assim, como houve em vários outros pontos históricos aí, é uma questão circunstancial. Nós estamos pequenos hoje, se é que se pode dizer assim, comparado com outros aparatos sem organização, sem recursos, tantos recursos, sem tanta estrutura assim. Mas a tendência nossa é crescer, e muito. Não só nossa, na verdade, com a falência do regime político, com a falência dessa direita tradicional, todo mundo que se coloca contra o status quo, quem se coloca contra esse regime que está castigando tanta população, acaba crescendo. É natural isso. Uma parte da esquerda está diminuindo justamente porque adere a essa direita tradicional e acaba sucumbindo com ela. No nosso caso, é justamente o contrário. A gente denuncia a direita, denuncia o que está fazendo, denuncia a opressão que há do Estado com os trabalhadores, com a população em geral, e isso aí é uma coisa muito importante para nós. Aí, voltando, nós queremos ocupar todo o espaço possível e fazer a nossa campanha, defender nossa posição, construir nosso partido, um partido da classe trabalhadora, um partido mais consciente da classe trabalhadora, e disso aí, como é que eu posso falar? Tirar o máximo possível desse momento.
Nós temos nossa limitação, mas a partir dessa limitação tirar o máximo possível dessa situação que é propícia para o debate. É isso, companheiro. Beleza. Antes da gente falar, então, dessas questões políticas da eleição, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Onde é que você já militou, quais lutas que você já travou, antes de você chegar aqui e se tornar candidato para a prefeitura. Certo. Minha trajetória política, o início dela, o primeiro contato com o PCO foi em 2002. Eu tinha ingressado na FAB no começo de 2002, aí no segundo período tinha alguns problemas lá com os professores que tratam os estudantes como um cidadão de terceira categoria. Aí entrei no centro acadêmico e, por acaso, eu vi um cartaz da JR, Aliança Juventude Revolucionária, né? Juventude do PCO, tratando sobre a questão do passe livre. E também tinha a questão do governo tripartite. Aí explicava porque era uma concessão pública, que não era para dar lucro, que era para prestar o serviço. Tinha um debate sobre o tema. Eu li, o debate fazia sentido, a posição era honesta. Eu falei, não, tá certo, faz sentido. E daí a gente começou a chamar reuniões. Aí eu chamei todos os centros acadêmicos do setor de exatas, eram 5 centros acadêmicos lá, exato da natureza, e junto com o pessoal a gente começou a organizar a juventude lá, a gente ingressou com o pessoal. Foi uma das primeiras reuniões da juventude dessa época, dessa geração. A gente tinha acho que 40 pessoas na reunião, assim, era muito legal. E no começo de 2003 nós iniciamos com a prefeitura aumentou as passagens. Aumentou acho que 40 centavos, era 35 centavos para 47, 45, algo assim. Era centavos. Hoje é 5 reais. Na época, nós começamos com um panfleto no IF e na Universidade Federal. E desse panfleto a gente começou a fazer manifestações. E saía fazendo... pulando catraca da Universidade Federal, em coletivo, entrava no ônibus, todo mundo pulava catraca, aí do IF saía em marcha pela uma rua principal da cidade e passava nas escolas do centro, nas escolas secundaristas. A gente tinha uma média de 2.000 pessoas que a gente colocava todos os dias. Foi tipo umas 2 semanas parando no centro da cidade. Foi uma movimentação muito forte. E nós conseguimos, na época, cancelar o reajuste. O reajuste foi cancelado. Até aí, eu conheci o PCO, conheci as outras forças e fazia o trabalho como uma forma mais independente, mas como centro acadêmico, que eu estava conhecendo. Uma coisa que foi crucial foi que, na época, que é o prefeito atual, Cícero Lucena, chamou a reunião com 8 representantes. E ele queria negociar que as representações estudantis fizessem carteira de estudante e parassem o movimento. Aí isso aí foi um divisor de água, porque metade do movimento estudantil, a maioria das forças aceitou, criaram a APES, criaram um bocado de entidades, começaram a fazer carteira de estudante com a prefeitura, e nós do PCO e o pessoal que estava próximo, independente, não aceitou. Em vez de aceitar, no dia que era a reunião, a gente levou mais de 2.000 pessoas e ocupou a Câmara de Vereadores. Literalmente foi lindo o negócio lá. Aí, assim, isso foi uma coisa muito forte, que mostrou de forma prática qual era a diferença política nossa e os oportunistas na época. Aí eu acabei me aproximando e um ano depois, um ano e meio depois, eu fui passar 6 meses em São Paulo, queria ter experiência, fui convidado, e esses 6 meses viraram 5 anos. Eu acabei pedindo transferência para a USP, mas a gente ocupou a reitoria, aquela primeira ocupação de 51 dias, aí não transferi, perdi tudo, o processo. E greve metalúrgico, greve dos petroleiros, greve dos Correios, principalmente, todas as principais atividades que tinham, greve dos frios, eu estava participando, estava panfletando, tinha uma vida de militância muito efervescente. A gente todo dia de manhã panfletava, todo dia de tarde vendia jornal, vendia rifa, era muito, assim, muito intenso. Aí escrevia à noite, foi um período bem intenso mesmo. Aí, em 2008, eu acabei voltando para João Pessoa, tive alguns problemas de saúde em São Paulo, e chegou a um ponto que estava bem ruim de saúde e eu voltei para João Pessoa. Aí, em 2009, já estava mais recuperado, aí comecei de novo como
trabalhando nos Correios e voltando à atividade sindical. Fui trabalhando nos Correios 6 anos, cheguei a ser diretor da federação, a gente tinha uma atuação muito forte nos Correios. Só para você ter noção, meu salário nos Correios, quando eu ingressei, era R$ 350. Quando eu saí, era mais de 1.500. A luta sindical que nós fizemos lá foi, assim, gigantesca. Na época, era o que tinha de mais organizado no movimento nacional e mais politizado. A gente tinha um trabalho muito intenso, denunciava a burocracia. Foi uma experiência muito enriquecedora, assim como a ocupação da reitoria da USP. Depois disso, eu sofri um acidente de trabalho. Aí eu passei 2 anos em reabilitação. Aí acabei dando uma pausa. Quando retornei, eu revoltei a militar e ingressei na UFPB. Aí a gente está fazendo, até pela idade, né, 41 anos, fazendo um trabalho mais escrevendo, organizando. Não é a mesma intensidade, não é o mesmo tipo de trabalho daquela época, que deixa saudades. É isso. Essa parte. Bastante. Várias mobilizações diferentes, vários tópicos, né? Até eu ia pegar um gancho, mas aí você deu vários ganchos aí para tocar. Mas aí é interessante que você falou que você começou na questão dos transportes, né? Uhum. E isso é um problema que permanece, né? Não é. Correto. O pessoal teve uma vitória lá em 2003, que você falou, né? Mas o problema do transporte ainda é central no Brasil inteiro. Qual que é a política do partido para isso? O que você defende? Certo, vamos lá. Primeiro, é interessante colocar o que houve aqui. Nós tivemos a vitória, nós criamos um movimento muito forte. Só que, quando a gente saiu daqui, basicamente, quase todo mundo que era liderança desse movimento, tinha algum papel de trabalho nesse movimento, foi cooptado pelo governo do Estado e pela Prefeitura. Hoje, pelo menos 5 secretários do Estado eram pessoas que militavam conosco naquela época. Assim, é uma coisa absurda. A Prefeitura, a mesma situação. São quase todos os movimentos estudantis daquela época. Tiveram algum destaque político e foram cooptados com cargo. Isso, inclusive, foi um dos grandes problemas quando o Ricardo Coutinho ganhou a prefeitura, porque quando ele ingressou na prefeitura, uma boa parte da militância próxima ao PT, da esquerda, acabou ingressando com ele e foi cooptada pelo Estado assim, de uma forma terrível. E, assim, depois disso, não houve mais movimento estudantil em torno dos transportes na UFPB. Ainda hoje não há. Não há boletim regular, não há nenhuma mobilização. Está se reiniciando agora um movimento, mas desde aquela época, de 2003 até agora, não tem um movimento estudantil mais coeso, mais forte. O que você tem de mais organizado é na reitoria, na residência universitária da UFPB, mas é algo separado. Na época, a gente conseguia unificar todas as entidades de ensino superior e de ensino secundarista. Era uma coisa assim, e inclusive primário. A gente conseguia fazer atividade e conseguia unificar eles. Era uma mobilização da educação, dos estudantes. Era uma coisa muito forte nesse sentido. Nessa época, você não vê isso. Hoje, não tem uma mobilização dos secundaristas junto com o superior. Não tem uma mobilização do primário, nenhuma. E nossa política, o que eu posso fazer? Primeiro, em questão do transporte. É uma obrigação do Estado. Essas concessões deveriam ser cassadas. O Estado tem condições de oferecer isso de forma muito superior a qualquer entidade privada. E a própria João Pessoa já teve isso. João Pessoa já teve uma empresa de transporte muito boa, que foi sucateada para esse grupo que está hoje dominando aí poder se implantar na cidade. Inclusive, na época que a gente fez esse movimento grande, era o finalzinho da vida dessa empresa. E era o ingresso desse grupo de forma mais firme na cidade. É um grupo de empresas que controla quase todo o Nordeste aqui no transporte público. E assim, é terrível. Você não tem movimento estudantil que toque de verdade nesse ponto. O que se faz é demagogia. Ninguém coloca como deveria ser. É um dever do Estado. O Estado tem que colocar de forma que atenda a população. Trabalhador desempregado não deveria pagar, deveria ter gratuidade. Juventude não deveria pagar. Idosos.
todo aquele setor da universidade, da sociedade que precisa desse incentivo deveria ter direito a isso. E assim, o direito de ir e vir teria que ser respeitado através do direito de livre acesso a quem necessita. Hoje, a gente tem uma cidade, João Pessoa é uma cidade com um certo número de habitantes, acho que é 800 mil, se eu estou enganado nesse momento, quase 900, mas é uma cidade consideravelmente pequena, uma cidade estreita, e você tem uma passagem muito cara para o tamanho da cidade. Você tem o mesmo preço quase de São Paulo, na cidade assim minúscula comparada, entendeu? E é uma coisa absurda. É um transporte ônibus antigos, ruim, pouca opção, poucas linhas. Assim, é um serviço que não está voltado a atender as necessidades da população. O transporte público aqui é o seguinte: a empresa coloca poucas linhas com poucos equipamentos, com horários espaçados, e enche cada equipamento de pessoas. Os horários de pico é uma lata de sardinha. Assim, é desumano. E durante a pandemia isso aí era um absurdo. Se falava muito em ficar em casa, mas e esse pessoal que tinha que trabalhar? Há alpagatas e nenhuma das empresas aqui grande parou. Todo o parque industrial de João Pessoa continuou funcionando e o pessoal usava esses transportes. E piorou porque, como diminuiu a quantidade de transporte, amontoava ainda mais o pessoal nos transportes. Aumentou muito, quer dizer, era um transporte caro, na pandemia, com um alto risco biológico. O negócio como é que eu posso falar? Insalubre. É um dever do Estado que está sendo passado para outro e todo apenas para gerar lucro, e todo o ônus disso aí está sendo jogado na população, da pior forma possível. Beleza. E aí, a gente tem uma questão que sempre é tocada nas entrevistas da imprensa burguesa de forma meio jocosa, que é a política do PCO em relação à guarda municipal, à polícia também. Como é que a cidade de João Pessoa, ela, nesse sentido, também parece com uma grande cidade que tem problemas com esse aparato de repressão? Funciona da mesma forma que, por exemplo, a Bahia, que tem muita violência policial e tudo? Como é que é a política do PCO para isso? Certo. Vou primeiro responder qual é a realidade de João Pessoa. João Pessoa, embora já tenha supostamente governos mais à esquerda anteriormente, ela teve uma política de desenvolvimento do aparelho repressor. A polícia aqui, a Guarda Municipal parece a PM. Até o jeito de você olhar, a mesma roupa, é quase o mesmo PM. No geral, o que a gente vê aqui é o seguinte: aumento da repressão sem como é que eu posso colocar? É um movimento que houve no país em geral. É uma tendência do Estado a endurecer o regime. E isso aqui foi expresso principalmente quando eu falei da prefeitura do Ricardo Coutinho, mas quando houve lá, começaram a fazer, como tinha um certo apoio da esquerda, tinha um apoio da esquerda, começou-se a ter uma política de, por exemplo, fazer os shoppings populares. Beleza, seria interessante dar uma estrutura ao pessoal que está trabalhando na rua vendendo, ao camelô. Só que, em vez de dar estrutura ao camelô, o que se fez foi o seguinte: fez o shopping, um certo número, que era um mar de gente lá dentro, e os camelôs que estavam na rua começaram a ser oprimidos, reprimidos. Aí, assim, em resumo, a Guarda Municipal servia apenas para isso, para reprimir o setor mais frágil, porque um camelô é um setor da classe trabalhadora que está numa situação instável, ele não tem nem salário fixo, ele está trabalhando ali como o pessoal gosta de chamar autônomo, né? Mas é um subemprego, uma situação assim, bem precária. E não há uma política, no geral, de ter um apoio a essa população. A mesma coisa a questão da população de rua. Você não...
aumentou assim de forma terrível. E não há uma política de ressocializar aquela pessoa, de trazer, de dar... na verdade, não é uma política. A sociedade, com a política atual da burguesia, não tem condições de absorver novamente aquela pessoa. E o que fazem, no geral, é reprimir. Jogam essa pessoa para outros lugares, jogam para mais distante dos principais centros comerciais. Mas, assim, aqui não chega a ser tão absurdo como em alguns lugares de São Paulo. Acho que ninguém consegue concorrer com o PSDB, entendeu? Eles são os fascistas mó nesse sentido. Mas não é boa, não. Aqui o aparelho da prefeitura, no geral, ele está reprimindo, assim como do Estado. Inclusive, agora o governo do Estado aqui estava comprando armas de Israel, comprou armas de Israel para reprimir. E é uma coisa absurda. Uma das perguntas que mais me fizeram aqui foi justamente sobre isso, e sobre a questão do tráfico de drogas, que é uma questão pesada que está tendo no momento aqui. E o que eu respondi no geral era o seguinte: nós do PCO, nós somos totalmente contrários a essa estrutura de polícia que há hoje. Nós acreditamos que as polícias, que as forças repressoras, se fosse assim a ver, teriam que estar ligadas à população. Seriam as comissões de bairro, seriam algo que a população controlasse, e não algo separado da população. Hoje o que a gente tem é a polícia como um braço armado do Estado, que é uma ditadura de uma classe sobre a outra. E assim, serve apenas nesse sentido para oprimir. A polícia, ela serve para lembrar que o Estado pode fazer. Ela não combate a criminalidade, ela não combate inclusive assim, seria inocência de alguém acreditar nisso. Ela não combate o tráfico, ela não combate nenhum aspecto da criminalidade. O que ela faz primeiro, ela impõe o poder do Estado, ela diz, olha, o Estado pode fazer isso, e reprime a população. Nós somos totalmente favoráveis ao fim da PM. Como instituição, não adianta você querer desmilitarizar, isso é um absurdo. Inclusive, o que aconteceu no Rio de Janeiro demonstra bem isso. Aquele massacre que houve lá, tanto no Rio como em São Paulo também, a maioria foi polícia civil que estava ocasionando as vítimas. Então, não adianta ser polícia militar ou civil. Sendo polícia, sendo um órgão repressor descolado da população, só vai resultar na opressão da população. E nós somos totalmente contrários a isso. Nossa posição sempre foi de defender o que seria milícias de bairro, organizações locais, que sempre funcionou assim, em revoluções, em locais que houve necessidade. Um caso interessante é a questão acho que é Diáconos pela Justiça e Liberdade. Foi nos Estados Unidos o caso do movimento negro, em que ex-combatentes do movimento negro se organizavam e faziam patrulhamento dos bairros. Eles acabaram virando a polícia dos bairros. Muitos fizeram isso para combater a Ku Klux Klan. Aqui a gente também tinha movimentos revolucionários que tinham um aspecto parecido, mas você vê, quando a população necessitava, ela ia lá e se organizava para atender a sua necessidade. Não tem que haver nenhum órgão repressor como a PM, como a polícia, como a gente conhece hoje. E o que for necessário ocorrer, tem que ocorrer sob controle da população. Eu acho que é isso, companheiro. Beleza, perfeito. Então, mudando um pouco de assunto, a gente já está chegando no final. Eu queria saber como é que tem sido até agora a relação da imprensa com a sua campanha, se você foi chamado para aparecer na televisão, se chamaram para alguma entrevista, se o candidato a prefeito, o candidato do prefeito atual, que eu não sei quem é, se ele tem mais destaque que você, porque assim, há uma espécie de sabotagem geral no Brasil em relação aos candidatos do PCO, e eu sempre quero os candidatos coloquem aqui, né, como é que está sendo essa relação. É interessante, porque assim, eu fiz chamado para entrevistas em rádio, fui chamado para 2 entrevistas na TV, 3 na verdade. 2 em rádio, 3 na TV, e basicamente até o momento é isso. Nenhum debate,
Só as sabatinas que são chamadas, até porque são 6 candidatos apenas aqui. Ficaria estranho. Eu já fui candidato em 2020 e seria algo, a pessoa candidata não ser indicado. A relação da imprensa, os que chamam, assim, primeiro ponto por exemplo, a Cabo Branco, que a Globo chamou para o dia 23 de setembro desse mês. Mas é uma entrevista. Debates nenhum vão ser chamados. A Arapuã e como no outro, Arapuã e os Correios, que é Band e SBT, chamaram, e mais a mesma coisa, entrevistas, tanto rádio como TV. Todos os debates que estão sendo realizados, nenhum foi chamado. Eles assim, é uma questão clara. A gente não tem o espaço, o direito a tempo. O TSE já tirou isso nosso, o que é totalmente desigual. Enquanto um partido tem vários minutos, outro não tem nada. E o espaço mínimo de debate, de confrontar as ideias, não é garantido. O máximo que é nos dado é uma entrevista, uma fala esporádica, quer dizer, nos 45 dias, uma fala em cada TV, em cada veículo, e pronto. É só para dizer que foi democrático, que deixou falar, entendeu? Os candidatos aparecem todos os dias, você aparece um dia em 45 e pronto, e acabou. Aí a eleição foi democrática. Mesmo que o outro falou 50, 100 vezes mais do que você, no mínimo. Isso é a parte básica, que é a questão do espaço. A questão da ideologia, como eu tinha falado no começo, a imprensa, ela quer, no geral, a imprensa burguesa, ela está condicionada àquele que se faça demagogia. Eles chegam lá e qual é o seu programa para educação? Aí você diz, olha, companheiro, entenda, você não sabe qual vai ser o repasse, você não sabe qual é a realidade. Nós estamos hoje, esse ano, que foi o ano 2023, que foi melhor do que durante o golpe, primeiro ano do Lula, né? 43,7% do orçamento federal foi direto para pagamento da dívida, dos juros e amortização da dívida, quer dizer, quase metade do orçamento federal. Antes era mais da metade, mas como o orçamento cresceu um pouquinho, aí foi quase metade. E assim, você fala em educação, mas o meu filho, por exemplo, ele estuda na rede municipal, na escola Aruanda, aqui em João Pessoa. É uma escola que tem um trabalho já quase uma referência com autistas. Ele é autista de nível de suporte 1, e assim, eu coloquei ele justamente lá porque eu não tinha condições de pagar uma companhia terapêutica para o período de aula. E assim, isso é uma obrigação legal da prefeitura de fornecer esse acompanhante terapêutico. Não só da prefeitura, mas de todas as escolas. Só que a escola particular coloca um acompanhante para toda a escola. Quer dizer, que não existe. E a prefeitura, em vez de contratar pessoas para isso, coloca bolsistas. Quer dizer, coisa básica, um direito legal, não está sendo respeitado. E eu tenho que pegar meu filho mais cedo na escola, 40 minutos mais cedo, não só eu, mas todos os pais que têm filhos atípicos, porque os bolsistas só passam 4 horas, e não 4 horas e meia, como é o trâmite irregular. Aí, quer dizer, se no lugar mais organizado, se no lugar de referência já tem esse tratamento ruim, imagine no restante da cidade. É demagogia. Qualquer pessoa que vier falar que vai mudar a situação da sociedade, da cidade, a infraestrutura, a questão de saúde, a questão da educação, sem investimento massivo, sem tocar no dinheiro que está indo direto para os banqueiros, está fazendo demagogia, entendeu? A administração pública tem 2 aspectos essenciais. Primeiro, é investimento, tem que ter. O Estado brasileiro é muito pequeno, comparado com qualquer outro Estado de primeiro mundo, nosso Estado é minúsculo, é 1/3 dos mais desenvolvidos. E segundo, é o fato de a administração tem que estar próxima de quem na mão de quem presta o serviço e recebe. Quer dizer, por exemplo, no caso da universidade, os técnicos, os professores, os estudantes, principalmente os estudantes, são os mais interessados. E o poder da instituição de decisão política deveria estar na mão deles, e não na mão de uma burocracia ligada de professores ligada ao aparelho estatal. Aí, assim, o que todos os candidatos estão fazendo quando vêm com um plano
que não toca nesses pontos, que não coloca essa questão do investimento, de para onde está indo o nosso dinheiro, do que realmente tem que ser considerado e de como vai ser a gestão nesse sentido, mas o mais importante é isso, o investimento, é uma demagogia. Não dá para um candidato municipal ter uma posição sobre isso, pelo menos não uma posição efetiva, sem discutir isso. Uma prefeitura do PCO, ela tinha que estar para atender às necessidades da população. Ela tinha que estar para mobilizar a população para ter suas necessidades atendidas. Você diz, por exemplo, você é candidato, você ia ser um dos repórteres me perguntou isso, né? Você é candidato a prefeito, você, por acaso, você ganha. Em 2025, o que é que você faria? Sobre a questão da habitação. Tem tanta gente precisando de habitação. Disse, olha, eu ia fazer o seguinte, eu ia chegar no movimento social da habitação, ia chamar o pessoal e ia dizer, olha, a gente está fazendo um decreto hoje e vamos expropriar todos os imóveis que perderam sua função social, quer dizer, que estão servindo apenas para especulação, que é muito, e vamos ocupar. E tem que mobilizar as pessoas para garantir isso. Porque um decreto, um prefeito, cai fácil. Mas se você mobiliza as pessoas, você consegue fazer coisa. E uma liderança política, um prefeito, tem condições de mobilizar isso. Essa é a força que o PT tinha. O Lula, quando ele foi reeleito no segundo mandato dele, foi justamente porque ele mobilizava. Todas as vezes que ele colocou que teve governo do PT, foram a partir de mobilização. É ao contrário, quando ele vai apenas com essa ideia de técnica, ele acaba esfriando a população e se colocando nessa situação frágil que ele se encontra hoje. A força da esquerda, a força da população é sua mobilização. Não há outra saída. E a gente coloca transporte público, tudo bem. Coloca para cancelar todas as concessões e tornar todo o sistema de transporte público, estatal. As empresas não vão gostar? Não vão gostar. Mobiliza os estudantes, mobiliza os trabalhadores, mobiliza o dono de casa, mobiliza a população em torno disso, porque é uma necessidade da população. Se você faz isso, você consegue. Isso aí é uma coisa óbvia. Beleza. Então, Camilo, a gente está... Provavelmente nosso tempo estourou aqui. Queria só que você desse suas declarações finais, rapidamente. Falasse como é que o pessoal pode ajudar na sua campanha, quem quiser participar, quem quiser estar presente. Tanto em João Pessoa, quanto também em outros lugares do Brasil. O PCO tem candidatos no Brasil inteiro, né? Então, faça aí suas considerações finais. Companheiros, nós estamos aqui para chamar vocês a lutar conosco, a estar organizando e fazendo essa eleição mais um momento para a gente ter vitórias, para a população brasileira, para os trabalhadores terem vitórias para se organizarem nesse sentido. Como vocês podem organizar? Como vocês podem ajudar? Participar, contribuindo. Nós estamos aqui fazendo toda uma campanha, porque não recebemos fundo eleitoral, então estamos fazendo uma campanha para poder ter material, para poder falar, para poder divulgar, aí contribuindo com essa campanha, estando junto na distribuição, estando junto na mobilização, estando junto na defesa dessas ideias. Então é isso, companheiros. É um convite a não só estar voltando no 29, no PCO, estar voltando nos nossos companheiros de partido, nos nossos companheiros de luta, mas a estar lutando conosco. Obrigado. Perfeito, Camilo. Vou botar aqui o link do apoio ao PCO para quem quiser contribuir. Muito obrigado por participar do Tete a Tete de hoje, companheiro Camilo, candidato a prefeito do PCO, lá em João Pessoa. É isso, gente. Um abraço a todos e a todas.